Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e sejam bem-vindos ao canal da J-League Insider. Rodada interessante no final de semana, a 31ª rodada da J-League One, né, da primeira divisão. Tivemos resultados impressionantes, tivemos também mudança na liderança, tivemos mudanças interessantes também dentro da tabela de classificação e, obviamente, a gente vai falar dos principais jogos da rodada, daqueles que estão definindo os candidatos ao título, os clubes que estão brigando ali pelas competições europeias e, é claro, a gente sempre vai tentar também trazer algum destaque aqui nesse pós-jogo, nesse pós-rodada. Vamos começar então falando do novo líder. Vamos falar do Sanfrecce Hiroshima. E olha, quem acompanhou no final da semana passada o vídeo sobre a estreia asiática que saiu na sexta-feira, me ouviu falar muito bem do Sanfrecce Hiroshima do Michael Skibbe. E mais uma vez, olha gente, eu preciso me render a esse Sanfrecce Hiroshima. O Sanfrecce não é que ele joga bola, ele faz amor com o esporte. Desculpem aí quem entender que o termo não é apropriado, mas, cara, é impressionante como esse time gosta de jogar bola, gosta do jeito que está jogando bola, e é o time que mais me agrada hoje dentro da J-League, o time que mais me agrada hoje dentro do futebol japonês. O elenco é muito equilibrado, o Michael Skibbe sabe usar as peças que tem, e pegou pela frente um fraco Yokohama Marinos, né, que embora tenha as suas peças ofensivas ainda em grande qualidade, o setor defensivo precisa ser inteiro reformulado para o ano que vem. E também ficou claro para o Marinos que precisa encontrar um treinador e precisa encontrar um treinador capaz de fazer esse esquema de jogo voltar a funcionar e, obviamente, ir até o mercado para contratar os zagueiros e remontar esse sistema defensivo que, na minha opinião, deixou muito a desejar nessa temporada. O jogo foi 6-2 para o Sanfrecce Hiroshima, então mais uma goleada que o Marino sofre nesse ano, a segunda seguida. Vale lembrar que tomou pancada também do Guangzhou na Champions Asiática, na Champions Elite, por 7-3. E mais uma vez, assim, a gente vê que, como eu citei, o sistema defensivo muito abaixo, mas também porque ele não está preparado para jogar contra o esquema do Michael Skibbe, né? Eu sempre gosto de ressaltar, é aquele 3-4-2-1, onde as alas elas ficam abertas pros alas mesmo. E o 2 não são dois pontas abertos, são dois meias assim muito próximos do Gonçalo Paciência, que foi o centroavante titular nessa partida. Então o time foi a campo com Osaku, Shiotani, Araki e Sasaki, é a linha defensiva. Aí o Nakano na direita, o Higashi na esquerda, Kawabe e Matsumoto, os dois volantes, Mutsuki Kato, Tougai Arslan e o Gonçalo Paciência lá na frente. E é interessante também a movimentação desse ataque ofensivo do Sanfrecce, né? O Mutsuki Kato, o Tougai Arslan, eles são muito móveis e eles contam agora com o Gonçalo Paciência, que é um cara que tem uma presença diária, embora também seja um atacante bem rápido. Eles contam com a presença diária do Gonçalo Paciência para meio que distrair a zaga. O Gonçalo, por exemplo, não marca no jogo de hoje, mas ele abre espaço e os gols marcados, os dois pelo Mutsuki Kato e o gol do Mutsuki Kato e os dois gols do Tougai Arslan, eles conseguem ser construídos graças à presença diária do Gonçalo Paciência. O terceiro gol do Sanfrecce, acho que fica isso evidente. É uma jogada pela direita, o Nakano consegue jogar a bola mais à frente para o Mutsuki Kato. Quando o Mutsuki Kato domina na ponta direita, o Gonçalo Paciência está na área recebendo a marcação da dupla de zaga do Yokohama Marinos. E aí o Tougai Arslan ele sai da esquerda e ele vem até a meia direita
para receber na entrada da área e concluir a gol sem nenhum tipo de marcação. Então a marcação do Yokohama Marinos ficou muito perdida pela presença do Gonçalo Paciência dentro da área. A defesa do Marinos, embora seja muito lenta e perfeita para marcar jogadores como o Gonçalo Paciência, não está preparada para marcar esse ataque móvel do Sanfrecce Hiroshima. Então, por isso que o próprio português não teve tanto destaque assim em questão de números, assim, não marcou gols, não contribuiu tanto com assistências, mas a presença dele dentro de campo permitiu com que o Mutsuki Kato e que o Tolga Arslan acabassem conseguindo concluir a gol. Pelo lado do Marinos, o segundo gol do Marinos, o quinto gol do jogo, ele sai logo depois do segundo gol do Arslan, é um golaço do Anderson Lopes. Ele basicamente ele humilha o Sasaki e depois conclui a gol tirando do Keisuke Osako. O Kenta Inoue até tenta roubar o gol dele, mas a bola passa no meio das pernas do camisa 17 do Marinos e foi um golaço, para mim um dos gols mais bonitos da temporada até agora. Eu vou deixar o link dos 4 jogos que a gente vai. Melhor, eu vou deixar o link do canal da J-League aqui, você pode ir lá, vai ter os melhores momentos dos jogos da rodada para você dar uma olhada. É um golaço do Anderson Lopes e mostra que o setor ofensivo do Yokohama Marinos até está funcionando. O Ian Matheus está sendo um dos melhores da temporada, o Elber mesmo passando um tempo lesionado também vai estar indo muito bem. O Anderson Lopes continua sendo um dos artilheiros e um dos melhores atacantes do ano. Então o setor ofensivo do Marinos está bem construído. O problema está sendo a zaga, que está sendo muito lenta e bem ineficiente. Então é mais uma vez aquilo que a gente pode notar. E também o quarto gol do Sanfrecce, sexto gol do jogo, ele sai do Naoto Arai, que entra no lugar, se eu não me engano, do Nakano. E foi outro golaço, ele consegue passar facilmente pelos seus marcadores e concluir a gol tirando do William Pop. Outro golaço do Naoto Arai, que também é um jogador muito especial. É um jogador que ele era lateral no Albirex Niigata, né? E ele é contratado no começo do ano justamente para fazer essa ala e é mais um acerto do scout do Sanfrecce, né? Que precisava de jogadores para construir esse estilo de jogo do Michael Skibbe e consegue com o Naoto Arai também. E ele é perfeito para substituir às vezes o Nakano ou quando o Higashi acaba sentindo alguma coisa, ele pode entrar pela ala esquerda também. É um jogador muito completo, o Naoto Arai. Gosto muito desse jogador, já gostava na temporada passada pelo Albirex Niigata e agora no Sanfrecce Hiroshima, para mim ele chega no seu auge técnico, físico e também muito potencializado pelo esquema de jogo do Michael Skibbe. Mas também mostra como esses alas têm a liberdade para atacar. Além do Arai, o outro ala, o Higashi, ele consegue marcar o seu gol e consegue marcar porque mais uma vez a defesa do Marinos não está pronta para esse tipo de jogo. Então o Arai ele consegue dominar pela ponta direita e ele consegue achar o cruzamento que passa por todo mundo e o Higashi ele está fazendo a infiltração pelo lado esquerdo. Então pega todo mundo de surpresa, ele chega sem marcação e consegue concluir a gol. Então, mais uma vez, esse esquema do Michael Skibbe vai mostrando como as defesas fixas para marcar as defesas mais lentas, como essa defesa do Yokohama Marinos, não estão preparadas para montar, para marcar esse tipo de esquema com 3 atacantes, né, mas que pode atacar com 5, até com 6. O Hayato Kawabe, por exemplo, também aparece bastante no ataque. E isso está sendo fundamental também para o Sanfrecce reassumir a liderança. Né? Daqui a pouco a gente vai falar da tabela e aí a gente vai perceber que o Sanfrecce reassumiu a liderança, óbvio, no saldo de gols, mas num saldo de gols muito diferente para o Matidas Zélvia. Então o Sanfrecce agora tem a vantagem do saldo de gols e na próxima rodada enfrenta justamente o Matidas Zélvia. Se eu não estou enganado, é no PC Wing, mas aí mais para o final do vídeo, perdão, mais para o final do vídeo a gente passa a tabela e a próxima rodada, a rodada 32. Falando no vice-líder, vamos falar então do Matidas Zélvia, que empatou em casa contra o Hokkaido Consadole Sapporo, que é o vice-lanterna. E um grande tropeço do Matidas Zélvia porque simplesmente não soube aproveitar as oportunidades. Né? A gente falou muito aqui como o esquema do Michael Skibbe funcionou para
neutralizar todo o sistema defensivo do Yokohama Marinos, o sistema defensivo do Hokkaido Consadole Sapporo conseguiu funcionar e conseguiu anular as principais peças ofensivas da equipe do Machida Zhelvia e tornou o Machida Zhelvia numa equipe que só conseguia jogar a bola na área e torcer para o Shota Fujio dominar ou conseguir escorar de cabeça para o gol. Só que a defesa do Hokkaido Consadole Sapporo também funcionou muito bem e ela funciona muito bem no jogo aéreo. Então a gente não teve tanto perigo, a gente teve mais jogadas individuais que às vezes não davam certo. Então a marcação do Hokkaido Consadole Sapporo acabou funcionando muito bem e mostra uma falta de criatividade da equipe do Machida Zhelvia, né? Quando se vê apertada nos seus jogadores mais criativos, falta aquele cara que vai assumir essa função. A gente falou muito no jogo do Sanfrecce que o jogo passava pelo Paciência, mas quando o Paciência estava bem marcado, ele abria espaço para o Tolga Arslan e para o Mutsuki Kato, e também até para os alas, para o Naoto Arai e para o Higashi. Mas no caso do Machida Zhelvia isso não acontece, ninguém assume essa função. Se o Fujio está bem marcado, a gente não vê outro jogador assumindo essa função. Quem tinha que assumir essa função era o Eric. E o Eric acabou indo um pouco abaixo. É, perdão. Era o jogo pro Eric chamar para ele. Era um jogo mais individual. O jogo trabalhado contra o Consadole Sapporo não ia fluir. Pro Sapporo qualquer ponto vale. E empatar com o Machida Zhelvia, que até aquele momento era o líder da J-League, fora de casa inclusive, mostra era o resultado perfeito para o Sapporo, que está brigando para escapar do rebaixamento. Então era óbvio que o Sapporo não queria ganhar o jogo. Ele queria sair dali com pontos. Ele queria sair dali sem a derrota. E se fechou, né? Tanto que a gente teve poucas finalizações ao longo do jogo. Então o Machida Zhelvia ele faltou o entendimento de que não sairia nada construído dali. Tinha que ser uma jogada individual. E na jogada individual faltou bastante do Eric. O Eric, que a gente sabe, teve uma lesão séria no ano passado, voltou a jogar nesse ano, vai ganhando minutos, vai ganhando confiança de novo, mas eu senti muita falta do Eric. E senti muita falta do Fujimoto também, que vem numa crescente. Ele até teve uma chance, mas acabou não conseguindo marcar. Mas eu acabei sentindo falta do Fujimoto também, que é um jogador que vem nessa crescente, conseguiu fazer boas partidas na Copa da Liga, mesmo com a eliminação. Então, senti falta desses jogadores mais ofensivos e não tão criativos, mas mais naquele um contra um, não na construção de jogadas. Até por isso o Machida Zhelvia tropeça de novo e perde mais uma vez a liderança da J-League para o Sanfrecce Hiroshima. Atrás desses dois vem o Vissel Kobe. O Vissel Kobe está um ponto atrás dos dois, né? Está com 58 e vem numa crescente fantástica, né? A gente falou que o Vissel Kobe entrou de vez na briga pelo título e que isso lhe dava uma condição na Copa Asiática, né, na Champions Asiática, de ir com o time reserva e a gente viu que isso fez efeito. Se no Sanfrecce que a linha de três atacantes, de três jogadores centralizados está funcionando, é possível dizer que a linha de três ofensiva também do Vissel Kobe está começando a funcionar. Uma das coisas que mais preocupava a torcida no começo da temporada era o físico do Osako e do Yoshinori Muto, né? Os dois foram os principais atacantes da equipe que conquistou a J-League no ano passado. E o Osako já mais próximo da aposentadoria do que seu auge, o Yoshinori Muto também já acima dos seus 30 anos. Então, muitos torcedores do Vissel Kobe acabavam olhando e tentando entender como poderia ser possível continuar mantendo os dois e continuar mantendo com uma boa eficiência ofensiva. A gente vê que o Osako não marcou tantos gols na temporada. Ele foi o artilheiro na temporada passada e ele não figura dentre os 5 primeiros nessa temporada, por exemplo. Isso tem a ver com lesões também, mas também tem a ver com a chegada do Taisei Miyashiro, que vem do Kawasaki Frontale e consegue encaixar muito bem, né? Ele começa jogando um pouco mais recuado, como um meia, mas aos poucos ele vai se aproximando mais do Osako e do Yoshinori Muto para conseguir ter mais ações ofensivas. O primeiro gol
do Vissel Kobe, por exemplo, sai num cruzamento do Gotoku Sakai, onde o Yuya Osako sai da grande área, ele vai para a ponta direita, e quem assume a função de ser o centroavante é o Miyashiro. O cruzamento do Sakai, ele vai na direção do Miyashiro, o Miyashiro não chega a tocar na bola, o gol é dado pro Gotoku Sakai. Mas a presença do Miyashiro dentro da área e a movimentação, a mobilidade do Osako e do Muto mostra como esse elenco ainda consegue surpreender de alguma forma. Claro, a gente esperava que fosse muito parecido com o ano passado, com as jogadas centralizadas com o camisa 10, mas agora com a chegada do Miyashiro, o Osako está conseguindo fazer uma função mais móvel e que está enganando a defesa. A gente falou, eu vou continuar usando o Sanfrecce como exemplo. A gente falou que o Gonçalo Paciência traiu muito a zaga e ficou parado, abrindo espaço para que o Arslan e o Kato conseguissem jogar de fora da área. O Osako ele consegue fazer o oposto, ele atrai a marcação para fora da área, liberando o espaço para que o Miyashiro consiga jogar por dentro e também assumir essa função de centroavante às vezes. Eu sinto que o Yoshida já está preparando o Miyashiro para ser o substituto natural do Osako, né? Os dois conseguem fazer esse tipo de função e eu acho muito importante que o Osako consiga fazer esse tipo de jogada e abrir mais espaço para o Miyashiro. A presença dele na área ao longo do jogo também foi muito importante. A defesa do Vissel Kobe, no entanto, ela ainda apresenta algumas falhas, tá? O Tuller falhou no segundo gol, na minha opinião. Pelo menos eu acho que foi o Tuller, tá? É, no segundo gol do Albirex Niigata, que consegue a virada. Aliás, o que tá jogando Motoki Nagakura é brincadeira. Ele, como meia ofensivo do time do Albirex Niigata, tá sendo muito importante e marcando muitos gols. Eu acho que já é o quarto ou quinto jogo seguido que o Nagakura marca gols. Vale lembrar que na Copa da Liga ele marcou 4 contra o Machida Zhelvia. Então, vem numa fase muito boa, o camisa 27 dos ganchos, né, de Niigata. Mas, mais uma vez, o Vissel Kobe conseguiu botar a cabeça no lugar e ir para cima. E o Yoshinori Muto apareceu muito bem para ajudar na construção do segundo gol e para virar o placar já nos acréscimos. É muito importante a partida do Yoshinori Muto, até porque também o contrato dele acaba esse ano e existem especulações de que ele pode pintar no Urawa Reds para jogar o Super Mundial. O FC Tóquio quer fazer uma proposta também, além, é claro, da proposta de renovação do Vissel Kobe. Então, cada jogo do Yoshinori Muto, cada jogo bom do Yoshinori Muto no Vissel Kobe é mais uma oportunidade da torcida demonstrar o seu carinho pelo camisa 11, um jogador muito importante no campeonato do ano passado e que vai sendo muito importante na crescida do Vissel Kobe nesse segundo turno. A gente precisa lembrar que o primeiro turno termina com o Vissel Kobe na quinta ou na sexta colocação. Os três primeiros eram Machida, Kashima e Gamba. E atrás vinha o Vissel Kobe e o Sanfrecce, os dois times agora que estão na liderança e na terceira colocação, né, o Sanfrecce em primeiro e o Vissel Kobe em terceiro, tiveram um crescimento absurdo no segundo turno. Muito desse crescimento do Vissel Kobe se passa não só pelo entendimento do Osako de fazer uma outra função para ajudar o Miyashiro, mas também pelo entendimento do Muto de que ele precisa jogar mais, que ele precisava jogar mais. E o Muto está entregando e está sendo muito importante para esse time do Vissel Kobe. O que mais a gente pode mencionar do Vissel Kobe? A capacidade de ter a situação adversa e continuar seguindo o plano do Yoshida. Acho que a confiança que a equipe está demonstrando no seu treinador, principalmente depois que foi campeão no passado, está sendo o fator decisivo, principalmente para esse crescimento no segundo turno. O Yoshida tem um plano e os jogadores sabem disso. Os jogadores confiam nesse plano. E é isso que está sendo importante. É só a gente ver, jogadores como Jean Patrick, por exemplo, perderam espaço no elenco, principalmente na segunda metade do ano. E o crescimento de outros jogadores, o próprio Ideguchi está começando a jogar, a ganhar mais confiança, aparecer um pouco mais para fazer tabela, para trocar passes. O Gotoku Sakai teve uma lesão séria no começo do ano, voltando a jogar bem. O Hatsuse também do outro lado, Nanaseino vindo do banco, jogadores que estão com a confiança elevada e isso sem dúvida é trabalho da comissão técnica, tá?
Então é muito importante que esse trabalho do Vissel Kobe continue dessa maneira. E não à toa está na terceira colocação, brigando inclusive pelo título. Pode se aproveitar inclusive de na próxima rodada ter o duelo dos líderes, o Machida Zhelvia contra o Sanfrecce Hiroshima. Se o Vissel Kobe ganha e não tem um vencedor definido em Sanfrecce e Machida, o Vissel Kobe assume a liderança, faltando 5 rodadas para o final. E o Vissel Kobe é um time que, quando chega, é difícil de você tirar do Vissel Kobe esse gás. A gente viu isso ano passado. Então, corre o sério risco do Vissel Kobe assumir a liderança e engatar a sexta marcha para um bicampeonato, né? Então, a gente vai precisar ver nos próximos jogos. O quarto jogo que eu quero destacar, e é o jogo um dos jogos mais legais da rodada, foi Kyoto Sanga e Gamba Osaka. Mais uma atuação de gala do Rafael Elias, que chega a 10 gols em 9 jogos pelo Kyoto Sanga e a 9 gols em 8 jogos pela J-League. Isso que é muito importante. Ele foi eleito jogador do mês de agosto. O próprio Kyoto Sanga já considera fazer uma oferta para o Cruzeiro para comprar o jogador. A gente soube também que o Urawa Reds parece estar interessado em enviar uma oferta para o Cruzeiro pelo Rafael Elias. Então ele chegou e está se destacando muito bem. E mais uma vez a gente vai precisar destacar um trio ofensivo que é muito bem montado. No começo da temporada, com o Taichi Hara fazendo a função de centroavante ao lado do Marco Túlio, o time ficava muito previsível. Então o Taichi Hara ele estava sempre marcado, e mesmo que ele conseguisse fazer os seus gols e ajudar o Kyoto Sanga a conquistar algumas vitórias, nem sempre era suficiente. E por vezes o Kyoto Sanga acabou perdendo resultados por conta dessa obviedade de jogar a bola no Taichi Hara e descansa. E com a chegada do Rafael Elias, o Taichi Hara ele é recuado um pouco para um segundo atacante ou um meio-campista, defina como você quiser, mas um jogador vindo de trás, com o Marco Túlio e o Rafael Elias sendo referências. O Marco Túlio um pouco mais pelo lado direito e o Rafael Elias mais centralizado. O Rafael, inclusive, está sendo bem procurado pelos jogadores e pelo próprio Taichi Hara. Não à toa que já tem esses números expressivos nesse segundo turno da J-League. E também é importante a gente destacar como o Kyoto Sanga teve cabeça para correr atrás do resultado. Aos 20 minutos, o Gamba abre o placar com o Yamada, né, uma jogada de bate-rebate, a bola acaba sobrando com o Yamada e ele conclui para o gol. Um gol um tanto estranho, e que poderia ter abalado ali o Kyoto Sanga, mas o Kyoto Sanga conseguiu manter a cabeça no lugar e conseguiu utilizar uma das coisas que eu cito que é um dos principais problemas do Gamba Osaka do Poyatos, que é justamente a marcação-pressão. O sistema defensivo é, depende muito da troca de passes rápida e curta. Quando você coloca um jogador para pressionar e obriga essa troca de passes a ser cada vez mais rápida, esses jogadores acabam errando, e foi isso que aconteceu no primeiro gol do Kyoto Sanga. O goleiro recebe a bola, faz a jogada com o Kurokawa vai dar o passe e ele erra o passe. Quem pega a bola é o Marco Túlio. O Marco Túlio dá o chute para o gol e o Nakatani, o Shinosuke Nakatani, consegue tirar em cima da linha. Só que como a defesa já estava bem adiantada para essa jogada de saída de jogo, não tinha ninguém para marcar justamente o Rafael Elias, que recebeu a bola e marcou o primeiro gol do Kyoto Sanga, empatando o jogo. E por vezes isso se repetiu, com o Gamba Osaka errando a saída de bola, justamente porque o Kyoto Sanga estava pressionando e marcando em cima. Essa é uma das principais falhas do Gamba do Poyatos. E isso foi mais ou menos o que acabou pautando o jogo no primeiro tempo. A defesa do Gamba se recupera e que partida do Nakatani, já já a gente vai falar um pouco dele, mas que partida do Nakatani, defensiva e ofensiva. Defensivamente ele foi perfeito, basicamente não deixava a opção do Kyoto Sanga jogar, e quando vinha em velocidade, aí ele sabia o que ele tinha que fazer. Precisava contar de uma jogada individual, e foi o que aconteceu no segundo tempo.
quando o Rafael Elias recebe uma jogada em velocidade e não é o Nakatani o marcando, ele vai para a jogada individual e consegue marcar um golaço. O Rafael Elias consegue marcar um grande gol e o segundo gol dele no jogo, 10º gol dele com a camisa do Kyoto Sanga. Então, mais um grande jogo do Rafael Elias e um segundo gol que não tem muita culpa o Nakatani. Só que aí aparece o Nakatani ofensivamente e ele é um jogador muito bom no jogo aéreo. O Gamba Osaka começou a utilizar um pouco mais do jogo aéreo e num escanteio o Nakatani consegue empatar já quase no final do jogo. E se eu não me engano foi aos 85 esse primeiro gol do Nakatani. O Nakatani ainda chega a marcar mais um. Ele tá lá na frente, o cruzamento, se eu não me engano, vem do Elton. Não, pega na mão do Elton. O cruzamento acho que vem do Usami, pega na mão do Elton e sobra para o Nakatani concluir a gol. Mas o gol foi anulado justamente por esse toque na mão do brasileiro Welton. E ainda teve um pênalti para o Gamba Osaka que foi revisto pelo VAR também por uma falta, se eu não me engano, de toque de mão. Esse pênalti acabou não sendo validado, mas os minutos finais do Gamba Osaka, até aproveitando já o cansaço do Kyoto Sanga de ter que correr atrás do resultado e ter marcado em cima há tanto tempo, os 10 minutos finais do Gamba Osaka foram muito bons. Então, me impressiona a queda que o time teve, né? Se a gente falou do crescimento de Vissel Kobe e Sanfrecce Hiroshima no segundo turno, o Gamba Osaka caiu muito no segundo turno e muito por conta dessas questões defensivas. O ataque até está indo bem, acho que está faltando um pouco mais do Daichi Hayashi. Claro, não estou no dia a dia, não sei como ele está treinando, não sei como que o Poyatos está enxergando essa situação do Daichi Hayashi, mas acho que falta um pouco dele nessa formação titular do Gamba Osaka. Pelo lado do Kyoto Sanga, mais um grande resultado, né? Embora tenha tomado um empate no final em casa, é um grande resultado porque o Kyoto está cada vez mais fora da zona de rebaixamento, está cada vez mais distante dessa briga, e para um time que começou a temporada na vice-lanterna, foi uma recuperação também muito boa, não à toa. Um dos melhores times do segundo turno, ao lado justamente do Sanfrecce e do Vissel Kobe. Acho que é um dos times com melhor desempenho no segundo turno. Acho que é o segundo melhor desempenho, né, depois da 19ª rodada. O segundo melhor desempenho é o do Kyoto Sanga e muito também passando pelo Rafael Elias. A rodada então termina com esses jogos que a gente falou, mas falando rapidamente de outros resultados, o Kashima empata com o Kashiwa Reysol em 0 a 0, o Jubilee também empata com a Avispa Fukuoka em 0 a 0, o Urawa Reds perde em casa para o FC Tóquio por 2 a 0, 2 a 0 também o placar de Nagoya Grampus e Kawasaki Frontale, e também 2 a 0 o placar do Tóquio Verde contra o Sagan Tosu. O Cerezo Osaka vence o Shonan Bellmare fora de casa, e esses foram os outros 6 jogos dessa 31ª rodada. A classificação até o momento é o Sanfrecce liderando com 59 pontos, mais 29 de saldo de gol, e o Matidas Elvia logo atrás com 59 e 24 de saldo de gol. O Vissel Kobe tem 58, é o terceiro, Kashima o quarto com 50, Gamba Osaka 49, o Tóquio Verde, uma boa surpresa na sexta colocação com 47, FC Tóquio 44, Nagoya Grampus 43, Marinos 41, Cerezo 41, Urawa Reds 39, Albirex Niigata 39, Avispa Fukuoka também 39, Kyoto Sanga já com 38, Frontale 37, e aí a briga contra o rebaixamento é o Kashiwa Reysol 34, Shonan Bellmare 32, Jubilee 32, Consadole Sapporo 26 e o Sagan Tosu 24. A próxima rodada acontece já nesse final de semana e nós teremos então na sexta Frontale e Niigata, no sábado Consadole Sapporo e Kyoto Sanga, também no sábado Nagoya Grampus e Jubilee Gamba Osaka e Tóquio Verde, Marinos e FC Tóquio, Cerezo e Kashiwa, Vissel Kobe e Urawa, Shonan Bellmare e Kashima, Sagan Tosu e Avispa, e o jogo da rodada que, sem dúvida, é Sanfrecce Hiroshima e Matidas Elvia, numa posição muito interessante de briga pela liderança.
O Vissel Kobe fica de olho nesse jogo, os dois jogos são no mesmo horário, sábado, 7 da manhã, e o Vissel Kobe fica de olho. Se vence o Urawa Reds em casa e não tem um vencedor entre Sanfrecce e Matidas Elvia, o Vissel Kobe assume a liderança da J-League, faltando 5 rodadas para o final. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Agradeço você por ter passado nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e deixa o seu comentário. Quero saber de vocês quem que você acha que vai ser o campeão da J-League de 2024. A disputa está entre 3 times, o Matidas Elvia, o Sanfrecce Hiroshima e o Vissel Kobe. Quero saber de vocês. Agradeço então a sua paciência e tamo junto. Valeu!